Olá, meu nome é Amanda de Oliveira Miranda. Eu vou falar sobre a segunda fase do romantismo. Essa segunda fase do romantismo foi muito conhecida como o mal do século ou ultra-romântico. A segunda geração romântica foi profundamente influenciada pela poesia do inglês George Gordon Byron, 1788-1824. Por isso, muitas das vezes, essa geração foi chamada de biroriana. Essa segunda geração do romantismo foi bastante marcada pelos aspectos negativos, como o egocentrismo, o negativismo, o pessimismo, a dúvida, a desilusão, a poêmia, a exaltação da morte e a fuga da realidade. No Brasil, os principais escritores dessa geração foram Álvares de Azevedo, Cassimiro de Abreu, Van Gogh Varela e Junqueira Freire. Meu nome é Gisele e eu vou falar sobre a história, o livro O Seminarista. O livro conta a história de Margarita e Eugênio. Margarita ela era uma menina morena e Eugênio era um menino de cabelo castanho e olhos azuis. A mãe de Margarita ela era uma escrava e o pai de Margarita era um alfaiate guerreiro. Os pais de Eugênio era um general e ele tinha uma fazenda. E também os pais do Eugênio, eles eram madrinho e padrinho de Margarita. Então, eles moravam na mesma fazenda que ficava em Tamanduá, em Minas Gerais. Um dia, o Eugênio pega e fala para Margarita que ele vai ter que ir para Congonhas estudar. Margarita para estudar para virar padre. Margarita, ela fica triste. E então, o Eugênio faz uma promessa para Margarita que quando ele se tornar padre, ele vai ser a primeira pessoa a se confessar por Margarita. Então eles fizeram essa promessa. E tempo depois, um dia, Margarita ela estava brincando no pátio, né? E uma cobra enrolou nela. Eugênio viu aquela cena e chamou a mãe de Margarita e a mãe dele. A mãe de Margarita começou a bater na cobra e demorou um tempo para a cobra soltar dela. A mãe de Eugênio mandou uns escravos ir atrás da cobra para pegar e matar ela. Margarita falou que não, que a cobra não fez nada de mal com ela. Mas a mãe de Eugênio falou assim que foi uma cobra que meio que levou a Eva à tentação, ao lado mal. Então chegou o dia em que Eugênio teve que ir para a escola, para estudar para ser padre. Margarita e Eugênio meio que teve uma separação muito triste entre eles, porque eles não queriam se separar, né? E eles teve que soltar a força, sabe? O pai de Margarita, a mãe de Margarita teve que puxar ela e foi muito triste aquela parte. Eugênio, quando ele estava estudando na escola, ele era uma pessoa que ela é muito inteligente, mas ele era meio que sozinho, né? Ele não era muito socializado. Ele era uma pessoa que os padres gostaram muito dele pela inteligência dele e a fidelidade dele à igreja. E um dia um padre chegou lá e viu umas cartas que, na verdade, não é umas cartas, é umas frases que ele escreveu. O padre ele viu aquilo e ficou furioso e pegou e chamou Eugênio e falou com ele que aquilo era meio que uma coisa libertina e que aquilo não era nada legal. Então, Eugênio teve a punição que ele teve que meio que ficar isolado para meio que ele refletir essas coisas e parar de pensar em Margarita, porque ele sempre pensava em Margarita toda santa hora. Então, depois que ele passou um tempo, ele recebeu a punição e os pais de alguns anos depois, ele pegou e os pais de Eugênio pegou e pediu para ele voltar para a fazenda. Mas Eugênio não queria voltar para a fazenda por causa que ele não queria mais pensar em Margarita, porque ela foi meio que considerada o mal de tudo isso. Então quando Eugênio ele teve que ir para a fazenda, e quando ele chegou lá, ele foi meio que
ele encontrou com os pais dele, né, e com a mãe de Margarita. E quando ele viu Margarita, ele pensou que ele não ia mais sentir aquilo, mas ele meio que se enganou e se apaixonou de novo por Margarita. Ele era meio que frio com Margarita, mas depois ele pegou e começou, não aguentou e meio que voltou ao normal. E, tipo, ele começou a meio que conversar com Margarita, buscar pássaros, e ficava quase o dia todo na casa de Margarita. E a mãe de Eugênio não gostava nada disso. Então, Eugênio pegou e falou assim que ele só demorava na casa de Margarita porque ele estava ensinando Margarita a ler e escrever. Mas depois, tipo, os pais dele, do Eugênio, ficou muito feliz com isso. E falavam que o Eugênio era um mestre, que ele é um bom professor, né? O Eugênio, ele é descrito como uma pessoa muito inteligente na história. E, tipo, a mãe dele estava desconfiada de tudo, né? E também tem o padre da escola dele que falou para os pais de Eugênio sobre aqueles poemas, frases, né? E então os pais do Eugênio ficou furiosos e proibiu ele de sair. Eugênio, ele queria muito ver Margarita, queria ver como que ela tava, sabe? E como que o jeito que ela ficava quando tinha esse tipo de reunião e festa. Então, o Eugênio pegou e mentiu pro pai dele, falando que ia visitar um primo dele e ia ficar um tempo lá. O pai de Eugênio pegou e falou assim que como que ia visitar o primo, ele podia ficar o dia que quiser. Eugênio, ele pegou o cavalo e saiu direto para casa de Margarita. E quando ele chegou lá, tinha um monte de pretendente de Margarita, porque Margarita, como que ela é bonita, e ela já estava no tempo de se casar, veio um monte de gente, um monte de homem. E teve um homem, um pretendente, que ele se chamava Luciano, que ele só era um pouco bom de situação, sabe, um pouco mais rico do que os outros pretendentes, então ele se achava. E quando Eugênio chegou lá, a Margarita meio que abraçou ele e conversou de um jeito íntimo com ele, com o Eugênio. E o Luciano ficou com ciúme daquilo. E no dia da festa, teve uma festa, Margarita, ela estava sentada num banco e o Luciano chamou a Margarita para dançar. Mas Margarita não aceitou. Então, Luciano, com raiva, pegou e começou a implicar com Eugênio, falando para ele dançar e junto e dançar, mas Eugênio não quis. Então Margarita pegou e interferiu também no meio e falou assim que era para ele ficar no canto dele, que ela não queria nada com ele. Eugênio ficou muito bravo, Luciano ficou bravo e bateu no Eugênio. Então a mãe de Margarita interferiu falando assim que, nossa, porque que ele é rico, que ele vai se achar todo e fazer o que ele quiser e fala o que ele quiser. Então, Luciano ficou com mais raiva ainda. E então, depois da festa, Eugênio ele foi para casa do primo, ficou lá por uns 2 dias. E nesse tempo, Luciano tinha pegado e ido falar pro pai de Eugênio que Eugênio, ao invés de ir para casa do primo, foi para a festa. E então, o pai de Eugênio ficou bravo e foi na casa desse primo e levou o Eugênio para casa. E começou a gritar com ele que ia mandar ele de volta para o seminário. Então, Eugênio pegou e ficou bravo e falando que ele não queria mais ser padre, que ele não queria ser padre. Então, ele pegou e o pai dele trancou ele dentro de casa e não deixou ele sair, mas ele no outro dia falou assim pra mãe dele, falando assim que pelo menos queria se despedir de Margarita, que podia ficar o tanto que quiser naquele seminário, mas que ele queria pelo menos despedir de Margarita. Mas daí a mãe dele testou. E quando ele chegou lá, a Margarita e ele pegou e meio que fizeram outra promessa. Que na verdade eles iam, em vez daquela promessa de um se confessar primeiro pro outro, ele fez a promessa de um proteger o outro. E depois disso, no outro dia, Eugênio pegou e foi para o seminário. E quando ele chegou lá, ele viu que ele foi, como que ele meio que foi considerado um pecado tudo aquilo que ele fez, ele meio que foi separado, tipo, de todos os colegas. Ele ficava em uma cela, em vez de dormir, né, em um dormitório com os outros alunos.
Então ele pegou e começou, depois de um tempo, começou a se sentir solitário, e ficou ansioso, ficou melancólico e um monte de coisa, pensando só em Margarita. Teve, mas tipo, ele conseguiu suprimir a dor fisicamente, mas ele não conseguia suprimir mentalmente o sentimento dele. Então quando ele chegou lá e ele foi receber a punição depois, ele pegou e meio que foi nos locais que rezavam, perto dos anjos, e rezavam. E e os padres falavam tanto que a Margarita era meio que a Margarita, começaram a falar que a Margarita era um demônio, que ela era meio que a cobra, não sei o que ele foi seduzido pelo demônio, essas coisas. E ele começou meio que a duvidar, ficar entre o amor e a religião. E até uma vez ele tava no lugar do anjo e ele alucinou que o anjo tava falando assim que não dava mais, porque tipo, ele falava as coisas, mas era tudo mentira, ele começou a alucinar as coisas. E os pais também colocavam essas coisas na cabeça dele, ele começou a ficar meio que doido. E também teve um dia um padre, um seminarista chegou lá e deu a palestra falando tinha do Adão e Eva, que a Eva meio que não conseguiu resistir à tentação das coisas, né? Então, continuou, né? Aquilo tudo, aguentando. Tipo, os pais de Eugênio, já não aguentando mais, eles tiveram a ideia tipo, o padre falou pra casar a Margarita com alguém, pra tirar, meio que tirar logo a Margarita da cabeça de Eugênio, se elas casassem, e essas coisas. Então, Margarita, ela não queria se casar, ela foi muito teimosa, ela não queria. A mãe até aconselhou ela, falando que ela podia se casar, mas ela não queria, que ela ainda esperaria Eugênio. Então, os pais de Eugênio pegou e expulsou a Margarita e a mãe dela para outro lugar. E no meio disso tudo, um dia, os pais de Eugênio e o padre chegou lá e falou que a Margarita tinha se casado. Eugênio, ao escutar aquilo, ele ficou com muita raiva e meio que começou a xingar a Margarita, falando que ela era infiel, falando que aquilo que ela era mesmo demônio, e também ela pensou de quando a cobra se enrolou nela, que aquilo na verdade era um presságio, que ela era um demônio, essas coisas. E ele teve um tempo que ele pensou em não ser padre, ele saiu de lá, mas quando escutou aquilo ele continuou a ser padre. Mas ele se sentia um vazio por dentro. Por outro lado, Margarita, depois que ela foi expulsa, ela trabalhava muito duro, né, para ganhar o sustento. E no meio disso tudo, a mãe dela morreu. E então ela trabalhava para ganhar o próprio sustento. Às vezes, várias pessoas tentaram dar em cima dela para se casar com eles. E até os caras chamavam ela para trabalhar como prostituta e essas coisas. Mas Margarita sempre recusava, por mais dificuldade que ela passava. E Eugênio, depois de um tempo, ele voltou, né, pra a cidade dele, né. Com o tempo, Margarita, ela começa a ficar doente de tanto trabalhar. E meio que um dia ela chega pra ti e pede pra trazer um padre, porque ela tava muito ruim. E a tia pegou e falou assim, por que não pede médico, essas coisas. E ela falou assim, não, que ela queria um padre pra se confessar. Então a tia pede pro menino e chamar o padre. Nesse dia, Eugênio chega na cidade natal dele, que é onde ele morava. Então ele chega e o menino pede pro Eugênio ir ver uma pessoa, porque ela estava muito doente e ela queria se confessar. E quando o Eugênio chega lá, ele vê Margarita e vê que ela estava em perfeito estado. Ele fica bravo e vai tentar ir embora, mas Margarita fala que não, que era pra ele pelo menos ficar um pouco. Então eles conversam e ela falando que ela tava feliz, né? E que ela pelo menos não ia morrer sozinha.
Mas o Eugênio, elas terminam falando assim, mas você, tipo, cadê o marido dela? Porque ele escutou que ela tinha se casado. Mas aí ela fala assim, que marido? Aí o Eugênio descobre que o pai dele tinha mentido pra ele, falando que Margarita tinha se casado. Margarita, tipo, teve uma parte que ela tenta beijar o Eugênio, ela beija o Eugênio e depois o Eugênio fica meio que assustado com aquilo e meio que vai embora. Mas no outro dia, ele se despediu e no outro dia ele pegou e teve um casamento e os parentes dele, do Eugênio, estavam lá. Mas nesse dia, Eugênio meio que recebe a informação de que ia ter um velório e que era pra ele comparecer. E quando ele viu Margarita, ele meio que paralisou e se ajoelhou e começou a chorar e meio que sentia um vazio, né? E ele não sabia o que fazer. Então ele só conseguia, ficou pálido e se ajoelhou, não fazia nada. Então os parentes dele chegou lá e perguntou se ele estava bem, né? E, tipo, ele levantou e chegou no centro da igreja e tirou a sopa de padre dele. E, tipo, ele saiu correndo pela porta principal e todo mundo falou que ele estava louco. E esse livro você pode encontrar no Book Google. Oi, professora, eu sou a Gabriele Pereira Silva, vou falar um pouquinho sobre o autor. Então, Bernardo Joaquim da Silva Guimarães nasceu no dia 15 de agosto de 1825 em Ouro Preto, Minas Gerais. Seus pais eram João Joaquim da Silva Guimarães e Constância Beatriz de Oliveira Guimarães. Com 22 anos, ele ingressou na Faculdade de Direito e em 1851 ele assumiu o cargo de juiz municipal em Goiás. Em 1861, ele foi para o Rio de Janeiro e começou a trabalhar como jornalista e crítico literário. Em 1861, ele voltou para Minas Gerais e reassumiu o cargo de juiz municipal. Em 1866, ele foi nomeado professor de reitoria poética. Ele se destacou dentro do romantismo como iniciado romantismo sertanejo ou regionalista. Bernardo Guimarães faleceu em Ouro Preto, Minas Gerais, em 10 de março de 1884.